Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Que nesse momento a doce e suave presença do Espírito Santo de Deus esteja aí ao seu lado, em nome de Jesus. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, estamos juntos no devocional Palavra de Sabedoria. Seja bem-vindo, é um grande prazer contar com sua presença aqui com a gente, tá bom? Pessoal da Rádio Libertadora, Pai do Senhor, pessoal da TV Assembleia de Deus, Paz do Senhor, e pessoal dos canais das nossas plataformas digitais, muito obrigado também pela audiência de vocês. Aproveita, vai compartilhando, vai edificando esse momento com mais outra pessoa. Você pode fazer isso, tá bom? Marca teus amigos, marca teus conhecidos, teus irmãos, pessoal da igreja, para que todos possam ser alcançados por esta palavra que é a palavra de Deus, tá bom? Seguindo nossa sequência dos tipos de mentes, hein? Você já está vendo aí como tem uma variável tão grande, né? De mentes, são tantas coisas diferentes, mentes confusas, mentes divagantes, mentes duvidosas, e assim vai. E hoje nós vamos estudar sobre a mente julgadora, aquela mente que julga, que critica, né? Aquela mente que desconfia. Vamos estudar um pouco disso e de que maneira uma mente crítica ou uma mente julgadora, ela atrapalha, ela interfere na sua percepção e leitura da palavra de Deus. Como muitas das vezes esse espírito de julgamento, essa postura de julgamento, de crítica, ela traz para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor um mal e que acabam atrapalhando a sua forma de agir para com as pessoas, a sua forma de contribuir para com o corpo de Cristo. Nós vamos pensar sobre isso hoje. Como é que eu devo me comportar, como é que eu devo agir na hora que estou vendo o meu próximo, estou vendo o outro, como é que eu devo me comportar? Será que eu devo apontar, criticar? Será que eu devo procurar erros na vida dos outros? Será que dentro da revelação bíblica, é isso que se espera de um discípulo de Cristo? Alguém que esteja procurando erros na vida do outro? Será que é isso? Vamos ver um pouquinho? Vamos ver. Mateus capítulo 7, versículo 1, é um clássico sobre a descrição da postura do julgamento. Olha o que diz Mateus 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Ele até colocou aqui de uma maneira bem contundente ação e reação. Quando você... Interessante isso aqui, né? Olha, Jesus falando isso, Jesus dizendo isso. Quando você assume uma mente julgadora, você recebe de volta também esse julgamento. A mesma medida que você mede os outros, acaba voltando para medir você, de uma maneira ou de outra. Da mesma forma como você se posiciona para analisar a conduta, analisar o jeito, a maneira do outro ser, aquilo também volta para você. E aqui você vai perceber uma coisa muito interessante, que muitas das vezes uma mente julgadora produz um comportamento de apontamento. Uma mente julgadora tira o olhar daquilo que você individualmente precisa melhorar, daquilo que você tem que mudar em você, e você passa a fazer um tipo de transferência para a vida do outro, para a vida de outra pessoa. É interessante isso porque muitas das reclamações, muitas, não todas, mas muitas das reclamações que no dia a dia, nos relacionamentos, são feitas a respeito do outro, acaba sendo um espelho daquilo que está acontecendo dentro de você. Muitas das lentes que estão sujas acabam produzindo uma visão suja. Muitas das percepções que estão equivocadas acabam traduzindo uma conduta equivocada que tem dentro da própria pessoa. Nem sempre essa crítica que você tem sobre a vida do outro representa o mal que está no outro. Às vezes sim, às vezes não.
E quando este mal que está sendo visto na vida do outro é fruto, na verdade, de um mal que está presente dentro da sua vida, você acaba sempre julgando, criticando, apontando, desconfiando, agindo como juiz. Julgar significa literalmente sentenciar. Julgar significa uma decisão sobre as faltas do outro. O julgamento e a crítica, ela faz parte de uma análise que você faz sobre a vida da outra pessoa. Não julgue, inclusive para que você não seja julgado. Não julgue para que você não se transforme nessa postura de analisar e criticar a vida dos outros. Muitas das vezes, na nossa caminhada cristã, é admissível que pelo fruto se conhece a árvore. E é claro que o testemunho de uma pessoa, lógico, vai denunciar que tipo de pessoa aquele indivíduo, aquele ser é. O fruto de alguém que tem Deus no coração, que vive uma vida cristã, sempre será um fruto que vai traduzir isso na prática. O testemunho vai mostrar isso. Assim como o fruto da vida de alguém que não tem Cristo no coração vai traduzir isso, vai ser perceptível. A mentira, o engano, a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria estarão presentes em vidas que estão distantes de uma comunhão com Deus. Assim como o amor, a misericórdia, a bondade, a temperança estará presente na vida daquele que anda com Deus. Quem anda com Deus vai frutificar. E isso é o testemunho. E é dever de todo cristão dar bom testemunho. É dever de todo servo de Deus dar um bom testemunho. Mas não é dever nosso estarmos agindo como juiz sobre a vida do outro. Porque quando estamos agindo dessa maneira, de alguma forma, estamos manifestando um tipo de orgulho disfarçado. Nos julgamos melhor do que o outro de alguma maneira. E todos nós temos erros para sermos corrigidos. O cuidado que você tem que ter para a sua mente não ser uma mente julgadora é para que ela não seja um disfarce dos teus erros. Quando você desenvolve uma mente crítica, você é rápido para perceber o que o outro fez, mas você é lento para perceber o que você está fazendo. E nisto há uma manifestação de orgulho. Não é que você não tenha que dar um bom testemunho. Não, sim, claro que temos que dar um bom testemunho. Óbvio que temos que frutificar. Óbvio que temos que dar um testemunho que glorifique o nome do Senhor e exalte o nome do Senhor. E eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre uma mente que se acostuma a ser crítica e julgadora e acaba disfarçando os seus erros, apontando os erros dos outros. Acaba chamando atenção para a falha do outro para esconder suas falhas. Acaba dizendo, olha ali, olha ali, olha ali. Porque toda vez que aquela pessoa está apontando para outra e dizendo, olha ali, ela está fazendo com que os outros não olhem para ela e vejam o ali que ele está apontando, o local que ele está apontando. Só que a Bíblia nos mostra que isso traz um orgulho disfarçado. E nesse orgulho disfarçado, depois das pessoas que você está julgando, apontando, depois delas olharem para ali, o olhar se voltará para aqui. E na hora que isso vier para cá, na hora que esse momento voltar para você, se perceberá a tua atitude, o teu comportamento crítico, julgador. Sempre, olha, quem muito aponta está querendo esconder alguma coisa. Quem muito fica apontando os erros dos outros, não, fulano fez isso, Beltrano não é um crente verdadeiro, Cicrano não é isso, fulano é um... Essas pessoas que ficam nessa marcação acirrada, sistemática, que incultaram, colocaram para dentro de si essa mente de juízo, de julgamento, de sentenças apontando para a vida das pessoas. Estas pessoas, na sua grande maioria das vezes, revelam algo que estão querendo esconder. Uma ferida, uma mágoa, uma frustração, um orgulho, uma vaidade. São várias possibilidades. Mas que está querendo esconder alguma coisa, está. Algo está por trás daquele rugido, daquela zoada. Algo está por trás. E você tem que perceber o que é que está por trás. O que é que está além daquela bravata? O que é que está além desse espírito acusador?
Olhe bem, gente. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3 diz: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Olha que coisa. Não tenha uma opinião exagerada da sua própria importância. Antes pense com moderação. Moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Se nós formos presunçosos, gente, se a gente for exagerado nos nossos pensamentos e opiniões, nós estaremos cometendo erros de análise. Estaremos percebendo algo no outro sem perceber o que está em nós. Nós não podemos ser exagerados. Temos que ter um temor, um equilíbrio. É olhando e cuidando de ti mesmo. Você que está em pé, fique prestando atenção, para você não cair no mesmo erro. Às vezes aquilo que você está condenando, você já está naquele caminho também. Então você tem que tomar cuidado para ser moderado. Romanos 12, 3. Não vá além do que lhe convém. Não queira ser mais justo do que o outro, quando na natureza humana, nossa, todos nós somos injustos. Não queira ser o que você não é, porque na hora que você assume um papel que você não tem, você acaba errando na medida. Porque você não tem o conhecimento daquilo completo, pleno. Às vezes você julga uma família, você julga o comportamento de um profissional, você julga uma coisa que você viu de alguém. E às vezes você não tem todas as informações para poder ter uma análise concreta. Às vezes você não sabe de tudo que está envolvido. Aí você fica jogando hipóteses e trazendo as hipóteses como sendo verdades. E quando não é. Às vezes você vê um irmão que prosperou, passou na sua frente com um carro novo. Aí você diz assim, ih, deve estar roubando. Deve estar roubando para estar com esse carro. Não, só pode... Aí, olha as frases. Só pode ser isso. Não, não tem condições. Você entrou num caminho perverso de julgamento e de crítica que faz mal a você. Faz mal aos relacionamentos da sua casa. Ninguém aguenta estar convivendo com uma pessoa que o tempo todo é crítica, 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 crítica. E se você está com essa mente contaminada com a criticidade, eu não estou falando aqui de você pontualmente fazer uma análise. Não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando aqui de você pontualmente fazer uma ponderação, vendo os prós e contras de uma situação e tendo os fatores diante de você de forma concreta. Não estou falando disso, não. Eu estou falando da pessoa que adquiriu uma mente de julgamento, uma mente de crítica, uma mente de desconfiança. Ela está o tempo todo produzindo isso. Então, isso bloqueia a comunhão, bloqueia a harmonia, bloqueia a paz, bloqueia. Aí você vai ter uma vida conduzida debaixo de trancos e barrancos, de guerra, de brigas, de confusões, de vãs discussões, de debates inúteis. E não produz nada de bom. Olha o temor que nós temos que ter. Temos que ter um temor cuidadoso, gente. Olha Gálatas, vamos ler. Gálatas, capítulo 6 de Gálatas. Carta de Paulo aos irmãos de Gálatas. Vamos lá, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Vou ler. Irmãos, Paulo falando, né? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, pecado de qualquer natureza que a pessoa cometeu, vós que sois espirituais, olha só, aquele que está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus é o espiritual. Se você é espiritual, então, vós que sois espirituais, corrigiu. É para corrigir. O que está errado tem que ser corrigido. E cada um na medida daquilo que lhe é dado. Você não pode assumir uma medida que não lhe é dada. Você não pode assumir um papel que não é seu. Que aí você traz sobre si uma carga que não é sua. Vai quebrar você. Vai acabar com você. Você traz um sobrepeso. Então assim, se você o corrige, você vai restaurar aquela pessoa. Sem aquele senso de superioridade. Mas com um senso de fraternidade, de irmão, pera aqui, irmão, vem cá. Não é por aí não, é por aqui, vem cá. Ok? Aí ele diz, ó, com espírito de brandura, e guardai-vos, para que não sejais também tentados. Você que é espiritual, encontrou o irmão, faltou, errou, falhou em alguma coisa, você vai ajudar essa pessoa, corrija ela. Mas corrija
tomando cuidado também pela sua vida. Para que você também não caia na tentação. Para que você também não cometa um erro, uma falha, na hora que estiver tratando com a pessoa. Trate-a com espírito de mansidão, com brandura. É o que está dizendo aqui. É Bíblia. É Bíblia, a palavra de Deus. Aí ele diz, ó, levai, suportai, carregai as cargas, quer dizer, as falhas morais, as condutas inadequadas. E todo mundo vai ter alguma coisa para ser corrigido. Não tem varão perfeito. Eu tenho coisas para ser corrigidas, você tem coisas para ser corrigido, nós temos coisas para sermos corrigidos. E temos que ter humildade para que Deus vá tratando com a gente no dia a dia. O varão perfeito, ele só existirá na condição final, quando esse corpo corruptível for transformado em incorruptível. Até lá, vamos corrigindo com brandura, com equilíbrio, se colocando no lugar do outro, tomando cuidado para você não tropeçar e você não pisar na bola. Leve as cargas uns dos outros. É a continuidade do texto. Ajude. Todo mundo precisa de ajuda. O espírito crítico, o espírito de orgulho, ele torna a pessoa uma pessoa solitária, mesmo que esteja rodeado de gente. Quem tem uma atitude crítica, julgadora, desconfiada, uma mente que filtra dessa forma, essa pessoa ela terá sérias dificuldades de convivência. E será uma pessoa solitária, mesmo que esteja rodeado de gente, como eu já acabei de dizer. Então, levai as cargas uns dos outros. Eu estou lendo o texto, eu estou comentando. Assim cumprireis a lei de Cristo. Aí você entendeu o que Cristo está ensinando. O princípio de Cristo. O Messias, que por obediência veio, se fez carne e deu a vida dele por nós na cruz do Calvário. O justo se fez pecador ao assumir nossas culpas, mesmo sem ter pecado nenhum. Mesmo sem ter pecado nenhum. Para que eu e você pudéssemos ter redenção, perdão, restauração, nova vida. Glória ao nome do Senhor. Quem gosta muito de apontar o passado de um irmão, de uma pessoa, você fez isso no passado. Esquece da obra que Cristo fez, a lei de Cristo. Esquece a obra redentora de Cristo. De vez em quando alguém diz assim, rapaz, a igreja é cheia de ex isso, ex aquilo outro. Isso é verdade. É um monte de ex. Por quê? Porque essas pessoas foram resgatadas por Cristo, da sua vã maneira de viver. E agora são novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Um exame cuidadoso, gente, dessa passagem vai nos mostrando que devemos ter cuidado ao agir nas fraquezas do outro, para que hajamos de verdade com um temor santo em cima de tudo isso. Olhem bem, porque se alguém, diz o texto, estou lendo o texto, porque se alguém, qualquer pessoa, julga ser alguma coisa, se você acha que é muito importante, não sendo nada, porque aí essa é a realidade, a si mesmo se engana, se ilude. Se alguém assume uma postura de juiz do seu irmão, quem é que te constituiu o juiz do teu irmão? Desde quando você pode assumir essa postura de arrogância e de prepotência e de orgulho? Pastor, mas a gente não pode ser conivente com o erro. Concordo. E a Bíblia em nenhum momento está ensinando você a ser conivente com o erro, não. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia não está dizendo que é para passar a mão no pecado, fazer de conta que não aconteceu. Não. O pecado tem que ser repreendido, tem que ser enfrentado, entendeu? E colocado diante do Senhor, renunciado para poder abraçar uma nova vida com Cristo. Pecado nunca foi uma atitude para ser louvada e aprovada. Mas não por isto você deve assumir uma postura de uma mente crítica e uma mente julgadora. Porque, volto a dizer, se você começar a assumir esse tipo de postura, você vai encontrar pecado em todo mundo e vai esquecer de olhar para os seus pecados. E da vida dos outros, você não prestará conta diante de Deus, mas da sua vida você vai prestar conta. Ok? Cada um prestará conta por si mesmo diante do Senhor. Tá bom? Então você vai prestar conta diante de Deus do que você está fazendo. Eu vou prestar conta diante de Deus do que eu estou fazendo.
cada pessoa vai prestar conta diante do que está fazendo. Uma mente julgadora, gente, uma mente crítica, é uma mente que vive solitária, vive vazia. E para preencher esse vazio, precisa se justificar, transferindo erros e falhas para os outros, para tentar se sentir uma pessoa melhor. E não foi para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para comunhão, para harmonia, levar as cargas uns dos outros, apoiar uns aos outros, para que sejam restaurados, redimidos, para que tenham, de fato, em suas fraquezas, o apoio do Espírito Santo, da palavra, dos irmãos. Você tem essa responsabilidade, não de ser conivente com o pecado, jamais, mas para estender a mão para o caído, para aquele que quer ser restaurado, para aquele que quer ter uma nova vida, para aquele que precisa do amparo e da condição de ajuda para poder se levantar. Seja um agente desta ajuda em nome do Senhor Jesus. A pergunta de Romanos capítulo 14, versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Glória ao nome do Senhor. É uma pergunta pertinente. Quem é você para estar julgando a vida do outro? Olha o que diz Mateus, versículo 2 do capítulo 7. Pois com o critério com que você julgar, criticar os outros, será o mesmo critério que vai voltar para você. A medida que você mede é a medida que você será medido. Tem muita gente reclamando que está sendo criticado, mas talvez possa ser que no seu caso é só um efeito bumerangue, é só uma volta, é só uma colheita da semeadura que você fez. Você precisa de amar. Você precisa amar, precisa amar, precisa amar. Mateus 7,6. Não deis aos cães o que é santo, coisas sagradas, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Essa passagem bíblica, ela acaba te dando a oportunidade de você perceber que dê o que é valoroso para as pessoas que percebem o que é valoroso. Dê aquilo que é importante para as pessoas que percebem o que é importante. Você precisa amar mais os outros, para que elas percebam o que é importante, para que elas entendam o que é importante. Se você só joga fel, não espere receber mel. Se você só joga apontamentos, não espere receber acolhimento. Todos nós cometemos erros. E não somos coniventes com os erros, mas precisamos ter a tratativa correta para restaurar aquele que errou. Senão, seremos aqueles que criticam, que julgam, mas não aqueles que apoiam, ajudam, desenvolvem, estendem a mão, aqueles que recuperam. E quem é que nunca precisou de ser recuperado? Quem nunca precisou de ajuda? Atire a primeira pedra, aquele que nunca precisou de ajuda. Atire a primeira pedra, aquele que nunca precisou de uma mão estendida, um ouvido amigo, fraterno. Atire a primeira pedra. Romanos 2:1 diz, portanto és indesculpável, não tem desculpa, ó homem, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Romanos 2:1. E não é assim? Acabei de falar há poucos instantes. Quantos críticos usam a crítica para esconder os seus erros? Quem é que vai seguir nesse caminho de uma mente julgadora, uma mente que é extremamente negativa e nociva? Olha o que diz Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde o seu coração desta mente julgadora, crítica e desconfiada. E coloque uma mente que ama, uma mente que ajuda. Quando em 1 Coríntios 13:7 diz que o amor tudo suporta, o amor não suspeita mal. Aprenda a desenvolver esta confiança, aprenda a entender que a tua mente de comunhão deve ser uma mente acolhedora, de apoio. E apoiar não significa ser a favor do erro, mas apoiar significa que você é um restaurador daquele que errou. Eu vou terminar por hoje, tá bom?
Que Deus te abençoe. Pense sobre isso. A mente julgadora e crítica pode estar impedindo você de entender o amor de Deus, de entender a misericórdia e a bondade, porque é incrível a nossa capacidade de querermos para nós a misericórdia e para os outros juízo. Você já percebeu? Quantas das vezes, quando você erra, você quer misericórdia? Oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Você clama por misericórdia. Mas quando é o outro que erra, não. Deus não tem o justo por injusto, nem um pecador por inocente. E você é rápido para apontar isso e dizer, eu quero juízo. Eu quero juízo. Você quer o juízo para os outros. E para você, você quer misericórdia. Essa balança está pensa. Essa balança está desequilibrada. Essa balança está injusta. Hoje é um dia para você combater essa criticidade, colocando amor, misericórdia, bondade, guardando o teu coração, guardando a tua alma, sabendo que em Deus podemos confiar plenamente. Mesmo que o homem esteja suas falhas, confiamos discretamente. Olha o que diz, quando a gente pensa em Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Temos que ser atentos, temos que ser cuidadosos, mas não temos que ser uma mente crítica, julgadora. Em vez de criticar, sugira. Em vez de criticar, traga soluções. Em vez de criticar, aponte caminhos. Em vez de criticar as pessoas, veja as circunstâncias e procure oferecer saídas. Traga dicas, compartilhe o seu testemunho. Veja como você saiu daquela situação, compartilhe com o outro que está vivendo uma situação muito parecida que você. Isso é muito mais produtivo, positivo e bíblico e cristocêntrico do que você julgar. Se você julgar, você vai parar na condenação, você vai parar no erro e não vai seguir para a solução. Se você julgar e criticar, você vai parar na problemática, como diz um amigo meu, e não na solucionática. Eu acho interessante esse trocadilho dele. Eu vou deixar aqui Provérbios 16, 23 e 24. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Que essa palavra encontre hoje espaço em teu coração, tá bom? Produza essas palavras agradáveis, curativas, produza uma palavra de vida, aprenda a reconhecer o que tem de bom no outro, mesmo sabendo as falhas e as dificuldades dele. Com isso, você não estará passando a mão sobre as falhas dele, não, mas você estará incentivando para ele seguir num caminho melhor. Vamos orar. Senhor Deus, neste dia, pedimos tua misericórdia e bondade para nos ajudar a combatermos a mente crítica, julgadora, e termos uma mente que ame, que abrace e acolha, para ajudar cada um nas suas fraquezas, como nós temos nossos erros e os outros também têm. Que possamos ser um apoio para sair dessas situações, em nome de Jesus, uns para com os outros. Amém. Por hoje é só, até o próximo programa, Pai do Senhor Jesus. Vamos lá, estamos estudando, hein? É a série Metanoia, é uma sequência de estudos. E eu quero que você vá seguindo o acompanhamento desses temas. E se você perdeu alguma aula, você volta lá na linha histórica das publicações, tanto no YouTube como também no Facebook, você vai poder acompanhar, tá bom? AD Mossoró Oficial, AD Mossoró, você vê tudo isso. Deus te abençoe, Pai do Senhor, até o próximo programa.